Opa, tudo bom? Seja bem-vindo ao segundo episódio da Tamancada, um programa sobre política comentado por alguém que não deveria falar sobre política. Eu sou o seu apresentador Rodrigo e vamos começar o nosso segundo episódio. E aí galera, beleza? Como foi o carnaval de vocês? O meu foi bom para um caralho. Eu fui pra prainha, curti uns dias lá e voltei. Por isso que esse episódio vai ser sexta-feira e não quarta-feira, porque, bem, aproveitei o carnaval até o final. Não pulei bloquinho, não gosto de bloquinho, acho bloquinho uma merda. Eu quase acabei indo num bloquinho por causa da minha namorada, mas graças a Deus não deu certo. Carnaval nunca foi uma festa que eu gostei, achei sempre muito estranho. Sei lá, negócio de festa, ficar num bloquinho, todo mundo suado, ouvindo música que, tipo assim, não faz muito sentido. Nunca foi minha praia, nunca tive vontade de ir. Nunca fui, inclusive. E o único lado positivo é como a festa brasileira, né? Se é que tem algum fato positivo. É uma das poucas festas que a gente realmente tem que do nosso país, né? Tipo, porque agora eu só tô conseguindo lembrar, já que eu moro em São Paulo, né? Eu só consigo lembrar da festa junina e do carnaval. Acho que tem aquela festa São João no Nordeste, mas eu não sei, não conheço muito. Mas isso é uma das coisas interessantes que a gente tem. E já que eu comecei esse episódio, como eu citei História do Brasil e Carnaval, teve aquele maldito, aquele filho de uma puta daquele carrinho de Carnaval. Eu não sei se vocês viram, que era a porra de um índio, que parecia o Ed do Iron Maiden, carregando a cabeça do Dom Pedro II, maluco. Era a porra de um índio Iron Maiden carregando a cabeça do Dom Pedro II. E a galera desfilou e tipo... Cara, me dá uma raiva, tá ligado? Tipo, porque, tipo assim, eu entendo você... Quer dizer, eu entendo você querer criticar a história do seu próprio país. Eu acho que isso é eu acho que principalmente hoje em dia isso é uma coisa mais maléfica do que benéfica para um país. Não tô falando que você deve seguir cegamente o seu país, obviamente, mas uma figura tão importante que foi o Dom Pedro II, ser colocado daquele jeito é meio zoado, sabe? Eu não vou chegar com aqueles argumentos de tipo, se fosse o Dom Pedro II segurando a cabeça de um índio, ia virar notícia em todo lugar. Porque, primeiro que sim, isso ia acontecer, mas, assim, esse não é nem o ponto da questão, cara. É essa ideia que eu fico puto de, tipo assim, cara, você está numa festa de carnaval, amigo. Se o Dom Pedro não tivesse feito o que ele fez e o que o pai dele fez, o Dom Pedro I fez, a gente não estaria tendo carnaval. Já começa por aí. Isso já é a primeira, entre aspas, contradição que você pode ter desse carrinho. Cara, a segunda é que, tipo assim, eu duvido que tenha tido um chefe do Estado brasileiro que tenha ligado mais pra índio do que o Dom Pedro II. Mano, o cara falava tupi fluente, tá ligado? Se eu não me engano, a primeira reserva indígena, entre aspas, reserva, né? Indígena foi dada pelo Dom Pedro. Eu não lembro o nome da tribo, mas foi alguma tribo que lutou na Guerra do Paraguai. E depois da guerra ele deu terras pros indígenas. Dom Pedro II, e naquela época, tá? Na época que, tipo assim, se tem pessoa que acha que hoje em dia os índios são maltratados, imagina naquela época. Então, tipo assim, cara, de todas as figuras que eles podiam pegar, cara, eles, juro, eu acharia menos absurdo se, sei lá, mano, se eles tivessem botado o Bolsonaro ou algum tipo de, ou alguma coisa tosca, assim, que esquerdista faz, sabe, tipo, ou sei lá, botado um cara, o Trump, não sei, ou algum cara americano, ou, cara, porque isso aí é só desrespeito à sua história, tá ligado? Isso é uma coisa muito foda. Que o brasileiro ele gosta de cagar na própria história, né? É uma coisa muito... A gente tem muito essa síndrome de vira-lata. E é interessante porque, pra mim, né, existe pelo menos uma curva em que no começo, quando você não entende de nada, você fala tipo, pô, Brasil, mano, é nóis. E aí você começa a ficar mais inteligente. E aí você começa a perceber, tipo, putz, mano, esse país é uma bosta, esse país é uma merda. E você fica mais inteligente ainda, você começa a voltar e falar, tipo, putz, mano, o Brasil é foda, mano. Com todos os erros que tem. Pelo menos eu penso desse jeito, né? Eu acho que uma das partes mais
importantes de você ter de você ter num país, uma das coisas mais bonitas que você pode ter num país, é a capacidade do seu povo de comemorar a sua própria história. E eu duvido que qualquer país sério, na verdade eu duvido que qualquer país, eu acho que talvez a França e talvez Portugal, eu tô pensando agora nos países fariam esse tipo de coisa, cara. Eu duvido que sei lá, os Estados Unidos pegaria um trio elétrico com George Washington decapitado, tá ligado? Ou o Japão fazendo isso com, sei lá, o imperador deles, eu não sei qual é o nome do imperador agora, acho que é Matsuhito, enfim. Ou fazendo com o antigo, até mesmo com o Hirohito, tá? Da Segunda Guerra Mundial. Eu tenho certeza que eles não fariam isso. Ou a China com Mao Tse Tung, tipo... Às vezes parece pra mim que é só no Brasil, sabe? Que eu acho que, na verdade, abrindo parênteses também, acho que alguns países da América Latina também fariam isso. Mas enfim, é muito triste, né? Porque eu sinto, pelo menos, né, que a gente aprende desde pequeno que a gente é uma merda. E todo intelectual, ele fica falando que a gente é uma merda. E a gente não pode se orgulhar de nada, cara. É impressionante. E não interessa do lado, né? Porque, tipo... uma das partes, pelo menos na minha visão, de cultuar a sua história é aceitar as contradições. Por exemplo, nos Estados Unidos, o George Washington é um cara extremamente importante. Ele foi o pai da independência. E ele teve todos aqueles, junto com os pais fundadores dos Estados Unidos, essa ideia de liberdade e propriedade privada, esse tipo de coisa que constituiu a Constituição dos Estados Unidos. Só que eles não, né? Eles não tinham essa liberdade e essa garantia de tudo para as mulheres e para os negros. Mas os Estados Unidos meio que eles aceitam isso, sabe? Com exceção de você pega alguns grupos de universitários, né? Que se você for pegar a universidade, aí todos os países pensam assim, desse jeito de depreciar a própria história. Mas eu tô falando do público médio geral. Eles meio que vivem com essas contradições. E eu acho que é isso que falta o Brasil entender, sabe? É viver com essas contradições. É viver num país... Porque eu sinto que a esquerda ela tem uma visão muito de tipo, cara, o herói só vale se ele era... De alguma maneira ele representa algum ideal revolucionário e ele ser de um ideal meio que revolucionário de esquerda. Tipo, perceba que a esquerda não fala muito do movimento negro no começo do século XX, porque o movimento negro do começo do século XX ele era monarquista e conservador. Então, tipo, isso não é uma coisa que agrada a eles. E a direita, pô, tadinha, quando a direita começar a aprender a ler história, aí vão ver, né? Mas eles ficam com essas ideias saudosistas dos militares, sendo que os militares são provavelmente o maior culpado. A gente tá nessa merda que a gente se encontrou hoje. E cara, é uma coisa muito triste, né? Porque o ideal, né, caso a gente fosse que nem esses outros países um pouco mais sério, caso o Brasil se levasse mais a sério, a gente teria como heróis várias figuras que seriam controvérsias uma com as outras. A gente teria um país onde o Dom Pedro é visto como herói, o primeiro e o segundo, obviamente, e o Zumbi dos Palmares também é visto como herói, e o Tiradentes também é visto como herói, mesmo que o ideal de cada um deles fosse uma coisa completamente diferente. Mas não é assim, tipo, você não pode gostar A gente vive num país que para certas pessoas você não pode gostar do Zumbi dos Palmares e você não pode gostar dos Bandeirantes. E para outra galera você... Desculpa. Que uma parte acha que você não pode gostar dos Bandeirantes e a outra parte acha que você não pode gostar do Zumbi dos Palmares. Cara, eu quero gostar dos dois. Eu quero ter um país em que eu comemoro. Porque o Brasil... eu acho que parte da nossa sensação de vira-lata vem pelo fato de a gente ser uma sociedade muito sui generis. E no sentido de que os Estados Unidos, ele herdou essa cultura anglo-saxã, mas outros países do mundo também herdaram essa cultura anglo-saxã. O Canadá herdou essa cultura anglo-saxã, a Austrália herdou isso aí, a Nova Zelândia herdou isso aí. Então eles têm mais ou menos, tipo, eles conseguem olhar para outro país e falar, tipo, cara, a gente
A gente não é uma coisa única, sabe? E eu tô falando dos países do Novo Mundo, tá? Porque países da Europa, desse tipo de coisa, eles já têm uma cultura consolidada. E mesma coisa para os países da América Hispânica, né? Eles são muito... Tem uns que são muito parecidos uns com os outros, né? Tipo, o Equador, a Colômbia, a Venezuela. O Brasil ele é uma coisa muito única, cara. Ele era uma colônia de Portugal. E perceba, as outras colônias que Portugal teve eram de outros povos que já eram constituídos, já tinham a sua cultura. Tipo, não teve... Os angolanos que hoje estão na Angola não são descendentes, não são em suas maiorias descendentes de português, que nem no Brasil né? Moçambique também, Timor-Leste também, Macau também. Então a gente é o único país que de fato recebeu portugueses, de fato teve uma cultura portuguesa e foi a única monarquia legítima da América Latina e da América, né, no total, porque as outras monarquias que tiveram foram estranhas, para dizer o mínimo, né? O Haiti, quando teve aquele cara que se autoproclamou o rei do Haiti, e o México, que os caras importaram um rei que era austríaco, se eu não me engano, ou seja, tipo assim, nem para ser o rei da Espanha, sabe? E o Canadá, que teoricamente até hoje é uma monarquia, mas vamos combinar que tipo assim, não é um monarca do Canadá, é um monarca do Reino Unido. E o Brasil não, cara. O Brasil teve um monarca, 2 monarcas no caso, que eram do Brasil. O Dom Pedro I, ele nasceu em Portugal, claro, mas ele cresceu no Brasil. Ele viveu a maioria do seu tempo aí e o cara era pica, mano. Puta que pariu, velho. E o cara impediu que a gente virasse um monte de paiseco, cara. A gente deve... E aí eu vou retornar pra esse papo. Deixa eu só concluir o raciocínio sobre os reis, os nossos imperadores. E o Dom Pedro II, ele era um imperador que nasceu no Brasil. Ele era um membro de uma família real nascido no Novo Mundo. Já pararam pra pensar nisso? Já pararam pra pensar que o Dom Pedro II é o único... É a única realeza que nasceu e exerceu poder na América, no continente americano? Ele era genuinamente brasileiro. Ele era genuinamente do Novo Mundo. E de novo, o Brasil só se manteve unido por causa dele também. Além do Dom Pedro I, o Dom Pedro II, é só vocês pegarem todas as guerras civis que o Brasil teve na época do Império, a maioria delas acabam quando o Dom Pedro entra, cara. O Dom Pedro II entra. Do período regencial pro segundo reinado. Quando ele entra, cara, a maioria delas acabam num prazo de 5 anos. Ele estabilizou o país de uma maneira que, tipo assim, não se viu, né? E eu não sou monarquista, né? Deixa eu já deixar claro, eu não sou monarquista, não acho que a solução do Brasil é voltar à monarquia. Eu não sei se esses caras iludidos que acham que vai ser um velhinho virando poder moderador que vai mudar tudo de novo. Eu entendo que o regime monárquico constitucional eles têm as suas vantagens, mas eu acho que com a população que a gente tem hoje, com o estilo de governo que a gente tem hoje, cara, isso só ia dar mais merda ainda. Então eu acho que o jeito certo de resolver o passado só se lembra, né? Mas aí voltando para o raciocínio que eu disse que eu ia fazer depois de voltar para os imperadores. Eu tô meio confuso porque já tá muito de noite, gente, desculpa. Se não fosse esses dois e mais um monte de pessoas que transformaram o Brasil no que ele é hoje, essas pessoas não estariam aí, cara. E qual que é a resposta para eles? Qual que é a resposta deles para isso, mano? É fazer um carrinho com o Dom Pedro degolado, maluco. Dom Pedro II degolado. E é uma coisa só triste, sabe? Porque eu tenho certeza que o pensamento foi tipo... Vamos botar o Dom Pedro II degolado, mano. Porque vai ser mó revolucionário. Porque a gente vai mostrar que os índios têm poder. E ficar nessa também, tipo, cara... É que tem que tomar cuidado com o que eu vou falar, né? Mas... É no mínimo interessante o tratamento que o Brasil dá pros índios, né? Pros povos originários aqui do Brasil. É
É porque eles vivem num regime meio misto de, tipo, eles são brasileiros, mas não são. Eles estão sob tutela do órgão da FUNAI. É uma coisa meio estranha, né? Pra mim, eles deveriam se considerar como qualquer cidadão brasileiro. Eles deveriam ter, sim, as reservas dele no marco temporal, né? Que já deveria ter sido regulado. Pra acabar de vez com esse negócio de isso aqui era terra indígena, isso aqui não era, pra ter um pouco mais de segurança jurídica. Mas assim, é meio que isso, tá? Tipo, fica nas suas terras, mas tipo assim, ok, vocês querem ser índio, então sobrevivam como índios, sabe? Obviamente vocês vão ter direito à saúde, ao serviço de ensino público, se tiver aí por perto. Mas é isso, né? Acho meio estranho ficar dando dinheiro da FUNAI para essas tribos, porque é meio contraditório, né? Porque se você escolhe viver como índio, você está abraçando a sua cultura antepassada, certo? Imagino eu. Você está querendo abraçar a sua cultura antepassada. Viver como índio. Estou falando das pessoas que vivem como índio na Amazônia. No Amazonas, no Pará, nas reservas aqui em São Paulo. Você está abdicando de viver no sistema brasileiro normal que a gente vive. Eu vou falar normal no sentido de norma, tá? De norma constitucional, para viver num regime específico. Ok, então assuma as consequências de viver nesse regime específico, né? Mas, enfim. Mas acho que isso aí é o menor dos problemas. Eu não acho que, honestamente, se me dessem a caneta, eu acho que ia demorar muito tempo para eu ver o negócio dos índios. Eu não acho que é uma coisa tão problemática. Mas enfim. E outra coisa que é interessante sobre só para finalizar sobre esse negócio do Carl Dom Pedro II, é que a galera tem muito essa ideia de que os índios eles eram muito bonzinhos e que os portugueses chegaram e fuderam tudo e cara, é só triste, né? Tipo, pô, vai pega os fundadores da cidade de São Paulo. Tinha índio que se juntava com português, tinha índio que não, tinha índio que morreu por português, tinha índio que se aliou, tinha índio que se miscigenou. A questão é que tanto o índio oprimido, e eu acho que essa é uma coisa que essa galera não entende, tanto o índio oprimido quanto o português opressor é o que a gente é hoje. A gente é uma mistura de tudo isso. A gente é uma mistura do negro que foi escravizado, uma mistura do indígena que sofreu, uma mistura do português que oprimiu, uma mistura do português que sofreu, que foi oprimido também. A gente é uma mistura de tudo. Eu acho que essa é uma das belezas do Brasil, dele ser tão diverso, né? É que, cara, a gente é tudo isso, sabe? Eu não sei se eu acabei de dar uma de Digão do Podpah, mas enfim. Mas é muito interessante a nossa composição, a nossa história. E eu acho que não é uma coisa que devia ser jogada no lixo, né? Ou o brasileiro médio tratar como se ele fosse filho de chocadeira, né? Porque todos esses brasileiros que falam mal da nossa história, eles acham que, tipo assim, eles foram plantados aqui no Brasil e eles nasceram em árvore, mano. Não. Você pega qualquer brasileiro médio, cara, você vai ter português, você vai ter na descendência do cara português, você vai ter descendência do cara negro, você vai ter descendência do cara indígena. E é isso, cara. A gente é a mistura, a gente essa coisa meio amorfa, mas que consegue ser bonita, mesmo sendo única. E eu acho que... E aí, voltando um pouco nesse complexo de vira-lata, a galera acha que pelo fato de a gente ser único... Não é que eu acho que a galera acha, eu acho que é meio implícito na cabeça de pelo fato de a gente ser muito único, a gente é muito ruim. Mas eu não acho que é isso. Eu acho que as características boas brasileiras são jogadas no lixo, no atual sistema que a gente está vivendo, e as boas não conseguem florescer. Mas, enfim, né? Só uma reflexão. Eu não sei se esse episódio está ficando bom, mano. Eu tô muito cansado, mas enfim. Bem, vamos para a próxima pauta, né? Falando nesses carrinhos de carnaval. A deputada Erika Hilton do PSOL estava desfilando no bloquinho com uma faixa presidencial, maluco. Eu não sei se cheguei a comentar no primeiro episódio, mas eu sou um cara de direita, que pode ser considerado de direita, né? No espectro geral. E, cara,
posso falar? Eu tô torcendo pra que a galera do PSOL pegue essa pira. Eu tô torcendo que a galera do PSOL pegue essa pira da Erika Hilton ser presidente, cara, que aí eles nunca vão chegar na presidência, mano. Eles nunca vão chegar na presidência. Eu espero muito que, tipo... Eu achei até engraçado ver isso, né? Porque o PSOL, ele é muito... Ele é muito preso na esquizofrenia dele, né? E às vezes eu fico pensando, aí fazendo uma análise mais política, né? Os herdeiros dessa direita e esquerda polarizada que a gente conhece hoje, o bolsonarismo a gente já tem uma certa ideia, né? Tipo, porque de um lado tá vendo essa direita meio centrão, meio Tarcísio, Ratinho Júnior, e tá vindo a galera do Missão, né? Do Partido Missão, do MBL, e na galera de esquerda, com o PT caindo, provavelmente vem o PSOL ou o PSB. Mas aí eu olho pra esse tipo de coisa e eu falo, tipo, cara, acho que o PSOL não vem, mano. Porque se eles ficarem presos nessa... Sem contar que eles estão num racha, né? Eu vou cortar um pouco o raciocínio aqui. Eles estão num racha sério, assim. Tipo, a galera do Glauber Braga e a galera do Boulos estão... Você pode pesquisar qualquer vídeo, cara. Deve ter, tipo assim, uns... Eu vi, pelo menos no meu recomendado, uns 10 vídeos falando sobre isso nas últimas 2 semanas, cara. Então, tipo assim, cara, não é um partido unido. É um partido de uma galera que tem... Eles acham que eles vão governar o Brasil com pautas minoritárias. E tem uma alerta de spoiler pra galera do PSOL. Se as suas únicas pautas são minoritárias, você não vai conseguir formar um governo majoritário, amigão. Porque a maioria não liga muito pra isso. Entre cota pra trans pra universidade e, sei lá, tirar o imposto da blusinha, eu acho que a dona Neide, que trabalha escala 6x1, eu acho que ela tá mais preocupada com esse imposto da blusinha. E falando em escala 6x1 agora, também tem essa PEC aí, né? Pô, vou juntar o assunto perfeitamente dessa PEC da Erika Hilton. É um absurdo, né, essa PEC, assim. Não tem o impacto dos estudos econômicos, mas eu não vou nem entrar nesse mérito, porque, tipo assim, já tem um vídeo de 1 milhão de pessoas explicando. Eu vou entrar no mérito do direito, do processo legislativo. Cara, a Erika Hilton é pra esquerda o que o Nicolas é pra direita. Essa é uma coisa assim, tipo... se você quer ver uma pessoa de esquerda mesmo, tá? Não de centro-esquerda, porque centro-esquerda é a Tabata nesse caso. Você pegar uma pessoa de esquerda mesmo e falar, tipo, nossa, essa Erika Hilton aí é boa. Tipo, mano, ele é o equivalente ao neopentecostal que fala, tipo, nossa, esse Nicolas fala umas verdades, né? Porque, cara, você pega o número de projeto que ela fez, é mínimo. E ela faz uma PEC pra transformar a escala em 6x1, cara. Ela podia ter feito um projeto de lei, sabe? Ela não ia precisar da assinatura da galera do Congresso. Ela não ia precisar disso. Ela poderia protocolar o projeto de lei. Ela precisaria de menos votos. Porque, eu não sei se vocês sabem, a proposta de emenda pra Constituição é o 352, né? Que é 3/5 em 2 turnos nas 2 câmeras. Então, tipo assim, eles vão ter que votar e ter 3/5 do voto na Câmara dos Deputados 2 vezes e na do Senado 2 vezes. A única vantagem que tem sobre a PEC é que o presidente não pode vetar. Mas o presidente que tá aí é justamente o que não vetaria. Mas enfim, isso é basicamente coisa para o pessoal tentar angariar voto da galera mais trabalhista. Mas isso aí vocês já sabem, mas isso não vai colar. Porque, cara... De novo, usando o exemplo meio anedótico, o seu Zé que está trabalhando numa fábrica em São Bernardo do Campo, primeiro que ele já ganha um salário maior do que a média dos brasileiros, porque hoje em dia o salário de uma pessoa que trabalha na indústria é maior do que a média dos brasileiros, que normalmente são prestadores de serviço. E, cara, ele não se identifica, né? Porque o político, uma parte importante, principalmente num país patrimonialista que nem o Brasil, é a identificação do eleitor com o político. E, cara, desculpa, ninguém vai se identificar com Boulos, ninguém vai se identificar com a Samia Bonfim, ninguém vai se identificar com a Erika Hilton para um governo majoritário, vamos dizer assim. Para deputado, eles vão fazer bancada pra cacete. Inclusive, eu acho que em 26 o pessoal vai crescer. Eu chuto que vai crescer uns 2, 3 deputados a mais da bancada deles. Eles não vão nem precisar fazer federação para pegar o fundo partidário. Mas eu também acho que eles têm um certo teto. Enfim.
Mas é isso, né? Isso acho que isso é um assunto meio datado, honestamente, foda-se. Essa PEC não vai passar, isso aí é só pra manter esquerdista engajado na internet. Mas é isso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar. Né? Tem a guerra comercial nos Estados Unidos, né? Que eu não sou uma pessoa que fala só de política interna. Eu não sou, vou refrasear isso. Eu não sou uma pessoa que dá pitaco em política interna. Eu também sou uma pessoa que dá pitaco em política externa. E tá rolando esse negócio do Trump e eu tô achando muito interessante, né? Porque o Trump tá impondo tarifa em um monte de país e a maioria desses países, o impacto que os Estados Unidos tem sobre eles é muito maior do que eles sobre os Estados Unidos. Eu vi um gráfico que falava que acho que o comércio entre Estados Unidos e México afeta acho que 21% do PIB do México e 2% do PIB dos Estados Unidos. Então, tipo assim, é muito óbvio que o México é muito mais afetado. Mesma coisa pro Canadá. Eu não sei a China. A China pode ser um país que tem um peso maior pra jogar. Mas, cara, o objetivo, o que esses países vão ter que fazer agora vai ser ou lidar com essa tarifa de volta e baquear a economia, ou liberar, né? Tipo, porque a política do Trump tá tipo zero tarifa pra mim, zero tarifa pra você. Mais tarifa, se você botar tarifa em mim, eu vou botar tarifa em você. E ou né, diminuir a tarifa, ter isenção de tarifa, só que aí o mercado americano vai engolir a indústria interna de um país. Já pararam pra pensar nisso? Isso é uma coisa que eu vejo as pessoas comentando pouco. Se, por exemplo, os Estados Unidos fizesse o que ele tá fazendo com o México aqui no Brasil, e o Brasil virasse e falasse, tá bom, Estados Unidos, vamos fazer a tarifa, o imposto de importação, sei lá, produtos dos Estados Unidos, zero. Amanhã, todas as indústrias de automóveis caem. Caem não, desculpa, quebram. Todas. O tanto de indústria que você vai quebrar aqui, o tanto de pouco de indústria que resta no Brasil que você vai quebrar, é uma coisa monumental. Isso em outros países, porque por mais que a China esteja acompanhando, a Alemanha e o Japão tenham uma indústria também sofisticada, cara, os Estados Unidos, eles ainda são uma das maiores indústrias do mundo, um dos maiores comércios do mundo, eles ainda são o maior império do mundo. Então, tipo assim, não vai... Você não vai... Você não vai conseguir aguentar um livre mercado contra os Estados Unidos sem ter um baque gigantesco na sua economia. Então, essa situação é muito engraçada porque ela parece um win-win para os Estados Unidos, né? Quer dizer, um win-win não, né? É, um win-win. Porque ou os outros países vão ter que diminuir a tarifa e os Estados Unidos vai poder expandir mais, ou eles não vão diminuir a tarifa, essa guerra comercial vai começar e esses países não duram tanto tempo. Eles eventualmente vão ceder. Eu não consigo enxergar um mundo em que um país que tem quase um quarto do PIB baseado em comércio com os Estados Unidos se fechar em relação aos Estados Unidos. E é muito interessante esse momento que a gente está vivendo no mundo, é definitivamente único, cara. Eu vi hoje na live do Renan Santos, do MBL, que o que a gente está vivendo hoje vai ser os anos que vão definir o século XXI. E ele tá certo nesse sentido, né? É tanta ideia que a gente tinha como consenso que está sendo quebrada nesses últimos anos que é uma coisa interessante, porém muito assustadora, né? Porque isso é uma coisa que eu falo também para os meus amigos de esquerda, que, cara, não torça pro Império Americano cair ou mudar drasticamente, né? Torça para que o César americano nunca apareça ou torça para que a China não derrube os Estados Unidos, porque a maior potência dita as regras. E se a maior potência é uma ditadura, né? A maior potência desde o fim da Primeira Guerra Mundial é um país em que você pode falar a porra que você quiser e você pode ter sua propriedade privada quando você quiser e você pode ter arma, né? E partes dessa cultura, obviamente não é só isso a cultura americana, mas partes dessa cultura vão se disseminando através do mundo. E se for a China? E vocês já pararam pra pensar num mundo em que o Brasil é influenciado pela China, em que o modelo chinês é um modelo que o Brasil está tentando copiar? É muito perigoso, cara. É muito perigoso. Não pelo modelo em si, mas sim por causa dos políticos que vão tomar conta desse modelo, né? Imagina o nosso supremo líder Arthur Lira. Agora é o Hugo Mota, né?
nosso supremo líder Hugo Motta decidindo o que é melhor para o país. Mas, enfim, o mundo está maluco, né? Que mais? Hoje eu também assisti um vídeo do Manual da Economia. Cara, bom pra caralho o que ele fala sobre coach. Nossa, assistam. Fala sobre improdutividade, esse tipo de coisa do Brasil. E o que resta pra nós nesse mundo caótico que estamos vivendo o que resta pra nós é ver um desfile de samba em que uma figura histórica que já morreu faz tempo sendo decapitada por um índio fodástico que nunca vai existir, né? Esse índio que vai derrubar os portugueses nunca vai existir, nunca existiu, é só golpe. Enquanto todos os países estão se armando, enquanto todos os países estão se mudando nessa geopolítica, a gente tá perdido, como sempre, andando de lado. Mas quem sabe, né? Vai que dá um 360 não, um 180 e as coisas mudam por aqui. E que mais que tem pra comentar? Acho que é isso, né? Acho que esse episódio vai ficar mais curto. Eu tô vendo agora, deu 34 minutos. Acho que vai dar um pouco menos por causa do corte no início. E é isso. Então esse vídeo foi um vídeo mais... Não tive tanta notícia, né? Foi carnaval, eu não tava prestando muita atenção em política. E é isso, galera. Deem like, se inscrevam e mandem comentários. Se vocês quiserem mandar comentários, eu prometo que... Se tiver algum comentário, eu prometo que eu leio. Se for uma pergunta ou alguma zoação, manda aí, pô. Não custa nada. E também dá o like, que também não custa porra nenhuma. E é isso. Vejo os senhores na semana que vem, provavelmente quarta. E esse foi a tamancada da semana. É isso, galera. Falou!